E aí, meu povo do super conhecimento, tudo bem? Mais uma live aqui, ó, a- ao vivaço aqui, ó, falando o que hoje? Grandezas proporcionais diretamente e inversamente, tá? Então, vimos na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre proporcionalidade, falou um pouquinho sobre escalas, tá? Trabalhou um pouco com a ideia de medidas, para a gente estar se colocando aí, já aprendendo um pouquinho aí, porque ou seja, vocês viram que eu estou colocando toda a matemática básica num pacotinho bonitinho aí para vocês usarem de live em live, e depois a gente vai partindo aí para a matemática mais estruturada em si. Mas sem a matemática básica você não resolve. O Enem é 80% matemática básica, tá? E às vezes até mais que isso. Hoje trabalhando um pouquinho então com grandezas proporcionais, e olha só, já um esqueminha aqui no quadro pronto, onde além de a gente trabalhar com as grandezas proporcionais, nós vamos chegar na ideia de regra de três, tá? Porque a regra de três também é um método muito legal da gente resolver grande parte aí dos exercícios. Mas vamos entender primeiro, então, o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Primeira coisa, você viu que eu falei várias vezes, inclusive em outras lives, sobre grandeza. Mas tu sabe o que é uma grandeza? Nós temos grandezas matemáticas, grandezas físicas, grandezas químicas, tá? Grandezas astronômicas. Há tanto. Mas o que é uma grandeza? O que se entende por uma grandeza? Você poderia dizer, professor, o metro é uma grandeza? Não, o metro é uma unidade de medida. O quilômetro é uma. Não. O volume é. Opa, o volume é. O volume, sim, o volume é uma grandeza. Ah, então quer dizer que metro cúbico é uma grandeza? Não, metro cúbico é uma unidade de medida de uma grandeza. Então a grandeza precisa ter uma unidade de medida. Ela precisa ser medida. Ah, resumindo então, grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir, tudo aquilo que eu consigo contar, beleza? A tua altura é uma grandeza, porque eu consigo medir a tua altura, beleza? A quantidade, a tua idade é uma grandeza? É uma grandeza, porque eu consigo contar essa grandeza. Beleza? O amor é uma grandeza? Não, não consigo. Não dá para quantificar o amor, então não é uma grandeza. Não, pelo menos não uma grandeza matemática. Então a ideia de grandeza é tudo aquilo que você consegue medir, contar, mensurar, ok? Então, nós vamos ter várias grandezas e elas podem ser trabalhadas de forma a elas serem proporcionais diretamente ou inversamente, ou então não serem proporcionais. Pode acontecer também. Então, nós temos que ter essa ideia. Para que duas grandezas, atenção, comparando duas grandezas, para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, eu preciso sempre que quando uma aumente, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, se uma dobra de tamanho, a outra dobra de tamanho. Se uma triplica o tamanho, a outra triplica o tamanho. Se uma fica pela metade do tamanho, a outra fica pela metade de sua medida. Então, diretamente proporcional, o que acontece com uma acontece com a outra, lembrando em relação à multiplicação e à divisão. Não é porque eu somo 2 a uma que eu vou somar 2 a outra e isso dá grandezas proporcionais. Não. Grandezas proporcionais é quando uma dobra, triplica, quadriplica, fica pela metade, fica um terço e a outra também. Então, tudo isso tem a ver com diretamente. O que acontece com uma em tamanho, acontece com a outra também em tamanho. Desta forma, nós podemos dizer que a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais sempre fará o seguinte: a divisão delas, a razão entre elas, a fração entre elas, sempre dará um K, que a gente chama constante de proporcionalidade. Tá? Na nossa live anterior, até mostrei para vocês aqui, comparando, por exemplo, dois retângulos aqui, que as arestas, ou seja, a altura de um em relação ao outro e a base de um em relação ao outro, elas tinham uma escala, elas tinham uma proporção, então eram diretamente proporcionais, ok? Nesse sentido, o K seria o nosso um terço da aula passada, tá? Que é o quê? Que seria a nossa constante de proporcionalidade. Resumo, a nossa escala.
Tranquilo? Então, diretamente proporcional se apresenta de duas formas. Quando eu divido as duas grandezas, eu encontro a constante de proporcionalidade, ou então, quando eu pego uma das grandezas, ela sempre vai ser igual a essa constante vezes a outra grandeza. Tudo bem? Então, diretamente funciona dessa forma. Agora, o que eu poderia dar exemplo, por exemplo, de exemplo por exemplo, gostei da minha frase aqui. Eh, Sobre grandezas diretamente proporcionais. Você vai comprar, tá? Você vai comprar lá 5 pães. E nesses 5 pães você vai gastar R$ 2,50. Na outra semana você vai comprar 10 pães. Dobrou a quantidade de pães. E você vai pagar R$ 5. Por quê? Porque vai dobrar a quantidade do valor pago também. Perceberam que dobrou o tamanho, dobrou. No outro você vai comprar 15 pães. 15 pães triplicou a quantidade de pães, tem que triplicar também a quantidade que você vai pagar. Nessa forma, quando uma dobra, a outra dobra também, certo? Enquanto 5 pães equivaliam a 2,50, 10 pães vão equivaler a R$ 5 e 15 pães a 7,50. Então, desta forma, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Seguindo agora, falando um pouquinho sobre grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais é diferente. Quando uma dobra de tamanho, a outra fica à metade. Isso aí. Uma grandeza cresce, a outra diminui, mas em uma proporção, tá? Em uma proporção que tem a ver com multiplicação ou divisão. Então, tripliquei o tamanho de uma. Então a outra vai ficar reduzida a 1/3 do tamanho original. Quadripliquei uma das grandezas. Então a outra vai ficar a 1/4 de seu tamanho original. Então percebam que aí vai mudar um pouquinho a relação, enquanto que diretamente proporcional, a divisão das grandezas gera constante, na inversamente proporcional, inverte também a operação. Então a multiplicação das grandezas é que gera constante. E isso diz para nós o seguinte, que quando eu sempre vou ter assim, que uma grandeza vai ser igual àquela constante de proporcionalidade dividida pela outra grandeza. Tudo bem? Então viram que diretamente a constante sai a partir da razão entre as grandezas e na inversamente proporcional a constante sai através do produto das duas grandezas. Tá bem? Professor, dá um exemplo aí, então, da ideia de inversamente proporcional. Tá. Velocidade e tempo. Vamos trabalhar em física, velocidade em tempo. Então, o que acontece? Se você andar a 20 quilômetros por hora, beleza? E você levou 1 hora para fazer um determinado trajeto, beleza? Levou, então, 20 quilômetros. Tudo bem? Então, 20 quilômetros, levei 1 hora, 20 quilômetros por hora, desculpa aqui a velocidade, levei 1 hora para fazer 20 quilômetros. Agora, para voltar, estou voltando agora, tá? Então eu vou andar os mesmos 20 quilômetros, só que agora eu vou voltar. Tranquilo? Só que eu resolvi vir a 40 quilômetros por hora, que para voltar já consegui vir mais veloz. Veja que eu estou controlando a velocidade aqui, tá? Estou de boa aqui. Então, se eu andei a 20 quilômetros por hora, eu levei 1 hora para fazer o 20 quilômetros, e se eu fizer 40 agora por hora para fazer o 20 quilômetros, bom, se eu estou andando a 40 por hora, quer dizer que eu posso fazer 40 quilômetros numa hora, mas eu só fiz 20 quilômetros. Então eu vou gastar metade do tempo que eu gastei, ou seja, metade de 1 hora. Perceberam então que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, tá? Isso acontece muito. Perguntas, por exemplo, 10 homens, tá? Levam 10 dias para construir um determinado muro. Se eu aumentar a quantidade de homens trabalhando na mesma proporção de trabalho, eles vão levar
a mesma quantidade de dias, mais dias ou menos dias. Então pense, se eu estou aumentando a quantidade de mão de obra, tá? Com a mesma forma, vai diminuir o tempo. Então, quantidade de pessoas trabalhando em relação ao tempo também diminui. Tá? Então, nós temos também duas grandezas inversamente proporcionais. Legal? Isso tudo vamos ver aonde? Vamos ver na ideia de regra de três. É na regra de três que se aplica essa ideia de diretamente e inversamente proporcional. Tá? Aqui na regra de três, nós vamos poder trabalhar e resolver. Professor, eu sempre vi falar na regra de três, eu uso regra de três, mas até hoje eu não sei por que é chamado de regra de três. É chamado de regra de três porque nós vamos ter uma proporção de duas razões. Razão em que a gente viu na aula passada, A está para B, assim como C está para D. Agora, o que acontece para que exista uma regra de três? Você precisa conhecer três dessas letras aqui, você precisa conhecer o valor delas, para você poder calcular a quarta, o valor da quarta letra da quarta incógnita aqui. Então, você não pode ter duas incógnitas, só pode ter uma. Por isso que diz, a regra entre os três valores vai fazer você calcular valor daquela incógnita que está faltando. Por isso é chamado regra de três, tá bem? Então, a ideia é o quê? Eu conheço três valores, falta um para calcular. E a partir da regra de três, então, a gente consegue resolver muita coisa mesmo, tá? E, além de muita coisa, a gente consegue trabalhar, inclusive, com a tal da ideia da porcentagem, que também vou falar um pouquinho hoje na live de hoje. Então, só recapitulando, nós temos grandezas proporcionais, diretamente e inversamente. Na verdade, a gente fala grandeza diretamente proporcional, grandezas inversamente proporcionais. E elas podem ser diretamente é quando a razão dá constante de proporção e inversamente quando o produto dá a constante de proporção. Esse K aqui é uma constante que sempre vai gerar. Aqui lembrando, gente, que são duas grandezas, uma delas não pode ser zero, tá? É óbvio que não pode ser zero, porque se o y for zero, não existe essa divisão. Se o y for zero, não tem. Então é óbvio que nós estamos trabalhando com grandezas não nulas. Então não tem sentido falar em constante de proporcionalidade. Tudo bem? Dentro desse conceito aqui, eu vou trabalhar agora com a ideia de regra de três, tá? Mas eu não vou resolver questões agora sobre regra de três. Eu só passei para vocês que, a partir de grandezas proporcionais, então é possível a gente resolver regras de três simples, inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então vejam que a regra de três que você conhece, ela tem algumas coisinhas que nem sempre funciona da maneira que você quer. Tranquilo? Então, nós precisamos entender essa diretamente e inversamente proporcional entre as grandezas, para que você consiga também resolver as questões relacionadas à tal da regra de três simples. Uma outra coisa que pega muita gente é a regra de três composta, tá? Hoje a gente vai fazer nessa live também pelo menos uma resolução de uma regra de três composta para você ver como que monta, como é que se organiza, que segue um padrão. E você seguindo aquele padrão, você não erra. Tudo bem? Ok, sabido disso, tá? Vou apagar o quadro agora. E aí a gente vai trabalhar também um pouquinho com a ideia de porcentagem, gente. Eu acho que porcentagem é um que eu digo, as questões do Enem, elas estão cheias de porcentagem, cheias. Interpretação de gráfico e porcentagem é uma coisa que não escapa, é um conteúdo que está lá e às vezes passa de 50%, mesmo usando outros conteúdos, você acaba usando então a ideia aí de porcentagem. Tudo bem? Então, a ideia de porcentagem, vamos escrever aqui, ó, vou escrever aqui 100, termino com a palavra tarde. Tudo bem? Como eu falei para vocês, nosso português ele é cheio, tá, de prefixo, sufixo
E a gente às vezes usa no meio das palavras também aí para explicar alguma coisa, tá? Então a gente fala em radicais gregos e latinos, beleza? E dentro disso também se consegue montar outras palavras e pelas próprias palavras a gente consegue identificar o que está escrito. Essa primeira parte, a palavra por, tá? Significa divisão. Olha aqui, ó, nessa palavra aqui, nessa palavra inteira significa divisão. E o 100 significa um valor, significa 100. E tagem é só para ficar bonita a palavra, tá? Só para dar a ela a ideia aí de um substantivo, né? Então, porcentagem. O que é porcentagem? Isso aí é uma divisão por 100. É você pegar alguma coisa e dividir por 100. Toda vez que você divide por 100, você tem uma porcentagem. É isso aí. Ah, professor, só isso? Aham, só isso. 20%. 20% quer dizer que é 20 dividido por 100. É isso. Ah, 12%. 12% é 12 dividido por 100. Então, porcentagem nada mais é do que algo dividido por 100. Aí tu vai dizer, professor, mas nem todas as coisas a gente compara com 100. Eu posso ter coisas que têm mais que 100, outras têm menos que 100. Por isso, meus queridos, é que foi criado uma ideia que a gente faça uma comparação se você tivesse 100. 100 número, tá? Então o que acontece? Ah, eu tenho lá 230 figurinhas e eu perdi 12 figurinhas, tá? Dessas 230 eu perdi 12. 12 de 230 equivale a quantas se eu tivesse apenas 100 figurinhas? Perceberam? Então o 100 nada mais é do que uma comparação, para que eu consiga não ficar dando valor a tudo que é coisa diferente, eu faço uma comparação com 100. Não importa quantos tu tem, quantas tu perdeu, eu posso comparar com quantas seria de 100. Tá? E a porcentagem, ela é montada e ela aparece em tudo que é coisa. Por exemplo, previsão de chuva. Ah, tá lá que vai ter previsão de chuva de 80%. O que significa 80% agora? Será que eu tenho que quantificar a chuva? Pois é, está dizendo para nós que tem a chance de 100% de chuva, 80%, 80 de 100, vamos imaginar que tivesse 100 formas de chover, tá? 80 chove e 20 não. Então a gente sabe que a porcentagem ela mistura-se em todas os outros conteúdos. Você vai encontrar em todos os conteúdos a ideia da porcentagem. E a primeira coisa que eu queria que vocês vissem é que porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100, uma comparação com 100, tá? Lembre que estamos trabalhando com proporção, e a proporção tem a ver agora com a ideia de 100. Então nós vamos fazer proporções que tenham a ver com 100. Por exemplo, vou fazer uma proporção agora aqui. 4 de 50 é a mesma coisa que 8 de 100. Tudo bem? Olha só, 4 de 50 é a mesma coisa que 8 de 100. Para saber se isso é verdade, vamos aplicar aquela propriedade que basta multiplicar, cruzar os dois. Quer ver? 4 vezes 100 tem que ser igual a 8 vezes 50. 4 vezes 100 dá 400, 8 vezes 50 dá 400. Ah, isso é verdade. Então, se isso é verdade, eu fiz uma proporção de 4 para 50 igual a 8 para 100. Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, meus queridos, que 4 objetos de 50 objetos equivalem a 8%. O 4 é 8% de 50. Beleza? E a linguagem da porcentagem, ela ganhou um símbolo próprio para ela. Como ao invés de eu estar escrevendo sempre divisão por 100, divisão por 100, divisão por 100, a gente escreve um símbolo que nada mais é do que uma divisão, ó, esse é o símbolo da divisão, que é uma fração também, ó, numerador e denominador. Mas a gente inclina essa barra de divisão para mostrar então que é porcentagem. Então vocês vão encontrar esse símbolo aqui e vocês sabem que toda vez que vocês encontrar esse símbolo, o número deverá ser dividido por 100. Tranquilo?
Eu vou mostrar para vocês que é muito simples a porcentagem. A gente sofre muito com isso e não precisa sofrer, gente. A porcentagem é muito fácil de entender. Primeiro eu quero falar algumas coisinhas em relação à tal da porcentagem. Vamos lá. Exemplo, 13%. Por cento. Também eu consigo escrever esse 13% como sendo 0,13. Porque é a mesma coisa, se eu dividir 13 por 100, tem dois zeros, faz duas casas decimais aqui, acabou, tá? Agora, eu também consigo escrever isso aqui como sendo 13%, tá? E aqui tem a nomenclatura, ou seja, cada um desses aqui tem um nome especial. Todos significam 13%, tudo bem? Todos a mesma coisa. Mas nós temos os nomes especiais aqui, tá? Então, vamos fazer aqui 3 setas, tá? Deixar meio aqui na mesma linha, fica um pouquinho mais organizado, tá? Então vejam aqui, nós temos uma fração, nós temos um número decimal, tá? E nós temos também aqui um valor com porcentagem, tudo bem? Então vamos lá. O que significa cada um deles? Aqui mesmo eu já falei para vocês, é uma fração, só que é uma fração que tem o denominador 100. Então a gente chama de fração centesimal. Centesimal. Toda vez que você escrever desta forma, é uma fração centesimal. E assim, professor, assim eu já lembro, acho que foi uma vez que a gente escreveu esses números, o professor falou que eram números decimais. Exatamente. Então isso aqui é o quê? Toda vez que tem número, com a vírgula no número, a gente chama de número decimal. Pronto, número decimal. E agora a última aqui que tem esse porcento aqui, embora isso aqui é 13 centésimos que a gente lê, tá? Mas pode ler 13% também, não é problema. Esse aqui é chamado então de taxa percentual. Taxa percentual, beleza? São nomes aqui que a gente usa, não é usado necessariamente assim, mas só para tu entender que é o mesmo valor, gente. Mesma coisa. Tá? 13%, 0,13, 13%, 13 centésimos, 0,13. Às vezes a fração aparece simplificada, tá? E aí, quando ela está simplificada, é importante que você chegue no denominador 100 de novo para poder escrever como porcentagem, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais isso aí, tá? Trabalhando um pouquinho com a ideia de porcentagem. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a porcentagem é muito simples. E uma regra de 3 resolve a porcentagem, tá? Porém, meus queridos, embora a regra de 3 resolva a porcentagem, eu tenho uns caminhos que é mais rápido de resolver, tudo bem? Então, vejam comigo. Sempre que você quer saber a porcentagem de um valor, transforme em número decimal e multiplique por esse valor e acabou. Não precisa estar fazendo regra de 3, nada. Explico melhor. Imagina que você quer calcular 30% de 741 reais. Tá, ó, 741, número, não precisa ser reais. Tá, 30% disso. Então você possivelmente faria uma regra de 3, tá? Em que você diz que 741 é 100%, enquanto que o 30% é o que tu quer descobrir. Não precisa. Quando você quer calcular 30% de 741, basta você multiplicar pelo número decimal. Qual que é o decimal do 30%? É 0,30 ou 0,3. Não põe o porcento agora, tá? Porque agora já tirei o porcento. E multiplica por 741. Simples assim, meus queridos. Olha que fácil. Agora é só montar a continha. 741, 0,3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22. Uma casinha. Veja que eu estou
uma casinha direita da vírgula, uma casinha direita da vírgula, e esse resultado vai dar 222,3, se eu não errei a conta. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 7, 21, 22, fechou? Ou seja, viu que rápido? 30% de 741 nada mais é do que 222,3. Falei, nossa, professor, é só isso? Sim, é só isso. Se você quer calcular porcentagem de alguma coisa, basta pegar o porcentagem, transformar em número decimal e multiplicar pelo montante pelo final. Tranquilo? E ainda eu vou dar mais uma dica muito legal para você. Se você precisar fazer desconto ou acréscimo, você também pode fazer através de uma multiplicação. Simples, simples, simples. Lembre bem, se você vai. Vamos por exemplo aqui. Eu tenho um número aí, vamos lá que você chegou lá na loja e tem lá um valor de um tênis por R$ 230, beleza? R$ 230 está lá. Só que esse tênis aqui, se você comprar à vista, ele tem 15% de desconto. Então, ele vai dizer assim, 15% off. Tá lá a propaganda, super tênis e tal, por 230, mas à vista 15% off, 15% de desconto. Quer dizer que ele vai diminuir. Ah, você vai pensar assim, bom, eu vou fazer o 15% do 230 e depois eu vou retirar esse valor do 230 e eu chego no resultado. Sim, é verdade. Se tu fizer isso, dá certo. Mas eu te dou uma dica. Não precisa você fazer tudo isso porque você precisa de tempo. E tempo é uma coisa que o Enem não dá para gente. Então você vai fazer uma coisa mais simples ainda. Se você quer um desconto de 15%, pense que se o valor é 100% e você tirou 15%, você vai pagar apenas 85% do valor do tênis. E é justamente este 85% que você vai multiplicar pelo 230. Observe que você vai pegar o 230 e multiplicar por 85%, que dá 0,85, tá? Dividir por 185 vai dar 0,85. Muito bem, agora é só multiplicar isso aqui. Mais uma dica, esse zero que está junto com o 230, tira ele daqui e escreve ele aqui fora. Por quê? Porque eu vou colocar ele só no final da conta. Não precisa usar agora. Agora eu vou precisar lembrar da tabuada. A tabuada é uma coisinha boa da gente lembrar, de vez em quando dar uma olhadinha nela. 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Deixa uma casinha. 8 vezes 3 ou 3 vezes 8 dá 24, vai 2, 2 vezes 8, 16 e 1, 18. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 1. Agora eu pego esse zero e coloco aqui. Conto que tem duas casas decimais, duas casas à direita da vírgula, coloco aqui duas casas à direita da vírgula. Então, esse nosso tênis aqui vai ser pago R$ 195,50. Viu que mágica? Que legal? Não precisou fazer todas aquelas contas, tudo aquilo. Bastou o quê? Você saber que teve um desconto de 15, então eu multipliquei por 100 menos 15, ou seja, 85%, que eu transformo em número decimal e multiplico aí pelo valor pelo manual final. Falei que isso era desconto e acréscimo, tá? E acréscimo. Podemos pensar da mesma forma, só que ao invés de eu diminuir do 100, agora eu somo ao 100. Por quê? Se esse é 100%, vamos supor agora, tá? Que teve um aumento de 15%, mais 15%. Acontece muito, tá? Tu vai comprar um negócio hoje, amanhã está mais caro. Pode, então isso chama-se inflação, tá? Aumenta o preço. E como é que eu aumento o preço em 15% do 230? Não precisa tu calcular o 15% e depois multiplicar por 230. Não há necessidade disso. Você vai pegar o 15% e vai pensar, eu quero somar o 100%. Eu já tenho 100%, que é 230, eu quero mais 15%.
Então, soma com 100% e você vai ficar com 115%. Mas esse 115% transformado em taxa, desculpa, em número decimal, ele está em taxa percentual, você vai transformar em número decimal, vai ficar 1,15. Multiplica 230 por 1,15 e acabou o problema. Vejam só, 1,15 eu coloquei na parte de cima, o 230 eu vou colocar aqui embaixo, mas o zero já vou colocar aqui fora, vou deixar para o final da multiplicação para ficar mais rápido. Coloquei esse aqui porque vai ter mais algarismos, coloco na parte de cima da multiplicação desse algoritmo. Sei que vou fazer uma operação de multiplicação. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 1, 3. 345. Agora 2 vezes 5, deixa uma casinha e vai dar 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 1, 2. Agora, põe o 5, o 4, o 6 e o 2. Esse cara vem para cá, tá? O zero que eu tinha tirado fora, conta as casas decimais e coloca a vírgula. Opa, então quer dizer que se eu somar mais 15%, nós teremos aqui R$ 264,50. Ok? Vejo então que para um acréscimo eu tiro do 100%, um desconto eu tiro do 100% o valor que eu quero descontar e transformo em número decimal e multiplico pelo montante ali, pelo valor. E se eu quero acrescer uma porcentagem, eu pego 100 mais aquela porcentagem, transformo em número decimal, multiplico pelo valor e acabou. Então, porcentagem não é difícil, gente. Porcentagem é tranquilo, é fácil, tá? Então basta a gente aplicar ela de maneira correta. Durante os exercícios eu vou dar mais dica para vocês referente à ideia de acelerar o cálculo em porcentagem, tá? Então a gente vai partir agora para resolução de exercícios e esses exercícios aí vocês vão ver que tem bastante coisa de porcentagem, todos tirados do Enem, tá? Porque as nossas lives aqui têm a ver com aprendizagem e revisão para o Enem. Tá? Então, nós temos aí se preparando para o Enem que acontece agora em novembro de 2022. Coloca para nós aí o nosso primeiro exercício, aí, nossa primeira questão do Enem. Então, vejam só. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda a 5 gramas. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendada pela Organização Mundial de Saúde que uma pessoa pode ingerir por dia? Tá? Então, aqui nesse exercício, tá? Pode voltar aqui para mim. Então, nós temos aqui nesse exercício, ó, nós temos um consumo diário de, no máximo, 5 gramas de sal de cozinha, beleza? Sal de cozinha. Interessante que é uma questão que já envolve também até uma teoria química junto, mostrando que o sal de cozinha ele possui 40% de sódio, tá? Então tem 40% de sódio. Vou escrever sódio que eu não lembro, ó. Tem que perguntar para o ANAC, tem que fazer uma revisão com o professor ANAC Ságora, que é sobre química aí, que eu não lembro do sódio, tá? E 60% do cloro. O cloro eu lembro, mas já que fez um assim. Então nós temos NaC, Na, o sódio, né? NaCl, acho que é isso. Eu não vou escrever para mim não dar o mico aqui, não pagar o mico aqui. Então nós temos 40% de sódio e 60% de cloro. 5 gramas de sal de cozinha. Porém, diz assim, qual a quantidade, tá, que eu, em 5 gramas que realmente, tá, eu posso consumir. Está dizendo que eu não posso consumir 5 gramas de sal de cozinha, mas isso está incluindo também o cloro. Quanto realmente de sódio é o máximo que eu poderia consumir? Tá? O máximo aqui que eu poderia consumir. Gente, é só fazer 40% de 5%. Não vejo problema nisso. Então,
Ah, mas tem porcentagem, professor. Mas lembra que eu falei para vocês? 40% transforma em taxa, 0,4. Multiplica pelo 5. E 0,4 vezes 5, e aqui é que vem o detalhezinho, ó, eu tenho 0,4 vezes 5. Ai, 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 ai. Tá? Então eu tenho 0,40% de sódio em 5 gramas. 0,4 vezes 5 dá 2. É isso? Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20, como tem uma casinha decimal, vai dar 2. Professor, mas você viu que não tinha nenhuma resposta ali que tem o número 2? Volta lá para a pergunta. Olha como as respostas não estão em gramas, as respostas estão em miligramas. E miligramas significa que 1 grama possui 1000 miligramas. Pode voltar para mim? Então, simplesmente você vai ter que pegar, isso aqui está em gramas, para a gente transformar em miligramas. Pode usar aquela tabela que eu mostrei para vocês, é só ir completando de zeros até chegar lá, e vocês vão perceber que vai dar 2000 gramas. Opa! 2000 miligramas. 2000 miligramas é a mesma coisa que 2 gramas. Tudo bem? Fechou? Acabou, tá? É isso aqui. Muito rápido a questão, que nem essa de porcentagem, desde que, ó, eu aplique a maneira rápida de fazer. Não precisa estar usando o tempo todo regra de 3. Só porque tu sabe regra de 3 não quer dizer que precisa estar aplicando a todo momento. Beleza? Próxima aqui, ó, próxima questão aqui, ó. Próxima questão, veja que sempre é um textão, né? Mas a gente vai lendo lá. A conta de telefone de uma loja foi nesse mês de R$ 200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$ 40, o qual dá direito, então, a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Então, para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com o valor de R$ 80 apenas. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nesta loja deverá ser de. E aí vem as porcentagens embaixo, veja que está tudo em taxa percentual. Muito bem, volta para mim aqui. Tá? Então temos aí um probleminha de porcentagem, que há um gasto de R$ 200 mês. Tá? Escrevam, sem preguiça. Mas desses R$ 200 mês, nós temos R$ 40 de taxa, que ele vai pagar independente de usar ou não, mais o gasto adicional, que foi de R$ 160, tá? Então ele pagou 40 de taxa mais 160. Como ele quer pagar? Apenas R$ 80 no total da conta, e você sabe que ele vai pagar o R$ 40, então nós sabemos que ele vai pagar o R$ 40, que é a taxa mensal, e mais o que falta para o 80. Falta R$ 40 para o 80. Então, isso é o que ele quer pagar. Tá? Então, isso aqui ele pagou. E isso aqui ele quer pagar. Muito bem. Por que ele pagou 160? Porque usou a parte do telefone celular a mais. Então ele vai ter que reduzir, mas reduzir quanto com o gasto com telefone celular? O gasto com telefone celular, então, se antes era 160 e agora é 40, nós temos o quê? Uma diferença de 160 menos 40, R$ 120. Perfeito. Então temos aqui uma diferença de R$ 120. E é justamente esta diferença que nós queremos saber o percentual. Quanto é esse 120 desses 160? Hum, vai dizer, professor, vamos ter que fazer a regra de 3, né? Não precisa fazer a regra de 3. Se você tem um valor, que nesse caso é 120, e tu quer saber quanto por cento ele é de outro determinado valor, basta você pegar o valor que você
tem e dividir pelo valor total. Simples assim, 120 dividido por 160, tá? Nesse caso, bom, só um pouquinho, vou buscar uma amiga. Então, essa aqui é a Penny. A Penny me ajuda muito nas divisões, tá, gente? Eu já trouxe o Pepo também, tá? A Penny até tá com frio hoje, não ficou pronto o vestidinho dela, mas a semana que vem, acredito que, ou na outra semana, de repente, eu consigo fazer com que ela venha vestidinha. Mas semana que vem acho que já consigo fazer com que ela venha vestidinha. Muito bem, gente. Ela vai me ajudar então na divisão, tá? A Penny vai me ajudar nessa divisão, 120 por 160, porque eu sei que vocês têm uma dificuldade grande em divisão. Divisão, o pessoal usa calculadora e acabou, tá? Eu quero saber quanto por cento 120 é de 160, para saber quanto por cento eu vou ter que reduzir no valor das ligações, não no valor da conta, mas só das ligações. Gente, 120 por 160, primeira coisa, você pode simplificar o que tu puder antes, ó. Você sabe que o 120 e o 160 dá para dividir por 40 os dois. Então, vou dividir por 40 primeiro, ó. Divido por 40. 120 dividido por 40. Ah, professor, 120 por 40 vai dar 3. E 160 dividido por 40 vai dar 4. Então, 120 dividido por 160 é a mesma coisa que 3 dividido por 4. Que legal, né? Mas eu vou ter que dividir 3 por 4, não tem jeito. Então, você vai fazer assim, ó. 3 dividido por 4. Tá aqui o algoritmo. Tranquilo? Para dividir com esse algoritmo, você tem que levar em consideração o seguinte: este número que está aqui, tá? Que é chamado de dividendo, tem que estar maior que o divisor, senão não dá para dividir. Tu só vai dividir ele se ele for igual ou maior que o divisor que está aqui dentro da chave. Nesse caso, não tem como começar a conta, porque eu preciso que alguém me ajude, ou seja, eu preciso de números aqui do lado, tá? E aí que vem a minha Penny, ela é chamada também a nossa galinha do além. Por que galinha do além? Porque ela vem e traz com ela, atenção, ela sempre virá e vai trazer a vírgula. Não esqueçam que a Penny faz, nas outras lives o pessoal já conhece a Penny, sabe o seguinte então, que ela traz a vírgula. E a Penny chegando, ela chegou agora na nossa conta e trouxe a vírgula, agora ficou fácil, porque a Penny ela não põe ovos, ela põe zeros, isso mesmo. E depois que ela trouxe a vírgula, ela coloca um zero por vez. Colocando um zero aqui, ó, deu 30 e 30 é maior que o número 4, eu consigo colocar 7 vezes o 4 no 30, que vai dar 28. Vai aqui, empresta, ficou 10 menos 8, fica 2, e aqui zerou. A Penny vai conseguir colocar mais um zero agora. Esse zero, eu digo que esse zero vem do além, porque a gente nem sabia de onde estava vindo esse zero, por isso que ela é chamada galinha do além. Então esse zero aqui agora fechou 20 e ela põe um zero por vez. Toda vez que ela colocar um zero, você é obrigado a colocar um número embaixo da chave. Nesse caso, o número 5. 5 vezes 4, 20 e acabou a conta. Ah, professor, deu 0,75. 0,75%? Não, 0,75 está em número decimal. Para você transformar em porcentagem, multiplica por 100 e divide por 100, que seria o porcento. Então, basta você multiplicar e nós temos a resposta, 75%, tá? Então é só, demorei um pouquinho mais que eu queria mostrar para vocês um pouquinho da divisão, que a gente vai estar sempre trabalhando com ela. Então, assim, quanto tem que diminuir? 75% do valor das ligações dos celulares. Mais um aí na conta, mais uma resolvida, entendida, vai para outra. Mas aí, olha só, em um ano eles fazem uma pergunta sobre saldo e cozinha. No outro ano fazem perguntas sobre saldo e cozinha, tá? Então vejam que a ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é o vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo em algumas restrições.
Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias, ou então 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Considere uma pessoa saudável no decorrer de 30 dias, tá? É, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em quanto? Então, quanto que excede ao consumo máximo diário? Agora está perguntando diretamente do sal de cozinha, não está falando a nível geral, tá? Volta para mim aqui. Então, assim, agora está dizendo que o consumo diário é 6 gramas. Ó. Um ano falou que era 5 gramas, agora está falando que é 6. Na verdade, é o mínimo possível, tá, gente? Que puder, porque a gente come muita coisa aí que é condimentado, pré-temperado, isso aí é complicado, tá? Pressão alta, tô com ela. Ganhei de presente e aí tô tomando medicamentinho de manhã, medicamentinho à noite, tá? Então a pressão alta não é fácil, PA. E aí, então, lendo de novo, nós temos aí que está dizendo que 2,4 gramas, tá, de sódio. Aí eu tenho, dentro desses 6 gramas de sal, equivale a 2,4 gramas de sódio, puro sódio, tá? Então, 6 gramas de sal, 2,4 gramas de sódio. Só que a pessoa, durante 30 dias, está dizendo aqui, consumiu 450 gramas de sal de cozinha. Vamos lá, 450 gramas de sal. Só que esse 450 gramas foi em 30 dias, certo? Eu não quero saber em 30 dias, eu quero saber em um dia. Em um dia, quantos gramas foi? Perceberam que é uma regra de 3? Nem precisa estar montando, mas a gente já sabe, ó, é uma regra de 3, ou seja, 450 está para x, assim como 30 está para 1. Eu vou transformar agora o consumo mensal em consumo diário. É diretamente proporcional, porque quando diminui a quantidade de dias, vai diminuir proporcionalmente a quantidade de sal também, tá? Então, agora multiplica cruzado, eu vou ficar com 30x igual a 450, x vai ser igual a 450 dividido por 30, o número que está multiplicando passa dividindo, x vai ser igual, simplifica o zero com o zero, e pensa num número que vezes 3 dá 45. 15, muito bem. Então, x igual a 15. Ou seja, ele consumiu 15 gramas por dia. Isso aí, 15 gramas por dia. Então, é para consumir 6 gramas por dia. E ele consumiu 15 gramas por dia. A pergunta é, qual foi o aumento percentual, quanto ele comeu a mais de sal, ingeriu a mais de sal, tá? Em relação ao que foi indicado pela Organização Mundial de Saúde. Gente, eu mostrei para vocês, se eu quero saber um valor, eu pego esse valor e divide pelo valor total, que é o nosso 100%. O nosso 100% não é o 15, não é porque é o maior que tem que ser 100%. O nosso 100% é o 6, que é aquele que eu quero comparar. Mas quanto foi gasto? Quanto foi consumido? Foi consumido 15. Então divide 15 por 6 e tu vai saber qual foi o aumento percentual. Mas já mostro como é que funciona. Pega lá, vamos dividir. 15 dividido por 6, tá? Dava para simplificar por 3 e por 3? Ficaria até mais fácil, daria mais fácil ainda para resolver, mas vamos dividir o 15 por 6. 15 por 6, dá para dividir? Dá, porque ele é maior que o 6, então vai dar 2 vezes, 2 vezes 6 vai dar 12, e sobrou 3. Tem alguma coisa para baixar? Não, não tem número para baixar. Quem vem? Nossa galinha do além. Nossa galinha do além, ela vem para trazer quem? Não é os zeros, meu gente. A galinha do além traz a vírgula, a galinha traz a vírgula, tá? Se a galinha traz a vírgula, agora sim, ela trouxe a vírgula, ela vai poder colocar zeros por vez, tá? E colocando o primeiro zero do além, ficou 30.
Tudo bem. 30 é o quê? 30 dá para dividir por 6, que vai dar 5, e da exata conta, deu 30, fechou, zerou, 2,5. Esse 2,5, meus queridos, você vai ter que multiplicar por 100, tá? Porque eu quero transformar esse 2,5 em, eu quero já transformar aqui em taxa percentual. Então, 2,5 vezes 100 vai ficar 250%. Olha só, olha a pegadinha. Volta para nós lá, só para você ver se não aparece esse 250% aí. Pois aparece. Na letra B tem 250. Você viu que 275 não é, 525 não é, 625 não é. Então você diz, é 250. Volta aqui. Gente, cuidado. Esse 250 está somando, ó. Como eu peguei todo 15, eu não peguei só o que foi consumido a mais, tá? Porque se eu pegasse só o que foi consumido a mais, eu pegaria aqui apenas 8, né? E aí era 8 de 6. Eu peguei o 15 inteiro. Isso está dizendo que eu tenho 100% mais 150%. Ou seja, 100% significa 6 gramas e mais 150%, tá? E esse 150% foi o que eu consumi a mais, que seria a nossa resposta letra A e não letra B. Então, letra A, 150% de aumento, houve então, excedeu ao que foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Beleza? Segue para mais uma aí. Vejam que nós vamos ter percentual de todo jeito agora, porque o Enem adora esse tipo de continha. E a gente vai usar ainda muito isso, por isso que eu já estou trazendo as primeiras lives aí. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. São produzidos por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimentos e desse total, né, é, e desse total, 2/3 são produtos de plantio, tá? Em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. E aí explica aonde que foi perdido. 20% perdido na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento e 1% no varejo, e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. Então, o desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares em 1 milhão de tonelada é igual a... Então, dá uma paradinha, dá uma olhada nessa questão, beleza? Quiser parar para tentar fazer, sempre é bom, tá? Depois, se você quiser mais tarde assistir de novo, tá? Pega essa questão do Enem, assista a resolução e depois volta para ela para ver se você conseguiu entender. Volta para mim aqui. Então, são 150 milhões de toneladas, tá? Então, estou anotando aí. 150 milhões de toneladas, tá? Milhões de toneladas. Do quê? De alimentação. Só que nem tudo isso é produzido plantando, gente. Plantando é 2/3 disso. O que significa 2/3? Significa que eu tenho uma razão aqui, ó. Uma razão que pega o valor, divide por 3 e pega duas partes. É isso aí. Então, eu tenho que transformar em alguma coisa aqui, que aqui embaixo fique 150. 2/3 disso aqui é a mesma coisa que alguma coisa de 150. Qual é o número que vezes 3 deu 150? Isso aqui está na cara, nem precisa resolver, né? Então, 3 vezes quanto para dar 150? Vai dizer, é 50, professor. Então, em cima também tem que ser 50, 2 vezes 50 dá 100. Ou seja, 100 milhões de toneladas de alimentos são produzidos plantados. Então, nós sabemos que desses 100 milhões de toneladas, tá? O desperdício é de 64%. Acabou. Por quê? 64% eu posso escrever 0,64, que é a mesma coisa, número decimal, e basta multiplicar 0,64 por 100, 0,64 vezes 100, e eu descubro quantas toneladas é desperdiçadas, tá, por ano. 0,64 vezes 100, 2 zeros, duas casas decimais, 64 milhões
de toneladas são desperdiçadas anualmente de alimentação plantada aqui no Brasil, tá? Então, veja que isso aí é até um alerta, né, gente? É exageradamente grande a quantidade de alimentação que ela vai é desperdiçada, jogada fora, é perdida, é aqui de geral. Beleza? Outra questão fácil de resolver, porcentagem, e aí a gente não há problema aí de resolver a ideia. Deixa eu ver aqui, como é que temos de horário? Temos bem, ok? Seguindo um pouquinho, agora, coloca para nós aquele último slide, tá? Quero mostrar para vocês, como eu falei para vocês, a questão da regra de 3 composta. Vocês viram que porcentagem não é uma coisa difícil de fazer, tá? E porcentagem é regrinha de 3, e regrinha de 3 é uma coisa mais fácil de vocês resolverem. Agora, a regra de 3 composta, ela judia muito, tá? Ela faz com que o aluno sofra bastante na hora de resolver e muitas vezes cometa um erro que não precisaria cometer. Eu quero trabalhar com vocês, então, a partir desse exemplo aí da regra de 3 composta. Já vi que vocês estão observando, lendo, então vamos comigo lá. Um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias, caso utilize, durante 10 horas por dia, 20 máquinas de um modelo antigo que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita para adquirir para que consiga a colheita da safra em 100 dias? Tudo bem? Então, misturou um monte de coisa aqui. E aí, pode voltar para mim aqui. E aí a gente vai ter que trabalhar com essas informações. Então, o que, que nós temos? Nós temos primeiro que ele usa 120 dias para a colheita. Então, dias. Vamos colocar aqui. Dias, a gente vai fazer coluna, meus queridos, das colunas de cada tipo de grandeza que está juntando aqui, porque nós estamos trabalhando com várias grandezas, não são só duas, tá? Então, primeiramente, ele usa 120 dias para a colheita. Muito bem, o que mais que diz para nós? Durante 10 horas por dia. Então, vamos colocar horas por dia. Horas por dia. Então, usando 10 horas por dia, e 20 máquinas do modelo antigo. Então, máquinas, 20 máquinas do modelo antigo. Então, usando essas 20 máquinas, que colhem 2 hectares por hora. Então, colhem quanto essas máquinas? Colhem 2 hectares por hora. Então, vamos colocar hectares por hora aqui. Hectares por hora. Essas aí colhem 2. Então, vocês viram que nós temos 4 grandezas aqui. E essas 4 grandezas, nós vamos precisar trabalhar com elas de tal forma que a gente consiga montar essa regra de 3, que não é mais simples, é chamada de composta, porque tem mais do que 2 grandezas envolvidas, beleza? Vamos lá, seguindo ainda diz o seguinte: com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia. Opa, horas por dia, 12. Que mais? E colhem 4 hectares por hora. 4 hectares por hora. Tá aqui, ó. Além disso, ele quer trabalhar e diminuir para 100 dias a quantidade de dias para a colheita. Gente, ficou faltando saber quantas máquinas ele vai poder colher. Vai ter que comprar para que isso aconteça, tá? Para que essa linha aqui de baixo aconteça. Para isso, nós vamos utilizar um sistema chamado sistema de setas, tá? O que é um tal do sistema de setas? Você, primeiramente, vai encontrar aonde está o X e vai fazer uma seta, tá? Encontrei o X, está aqui, vou fazer uma seta, não importa se vai fazer ela apontando para cima, para o norte, ou para baixo, para o sul, não importa,
tá? Para cima ou para baixo essa seta. É apenas como referência. Escolhemos aqui, então, x para 20. E nós vamos comparar agora cada uma das colunas com a ideia dessas máquinas aqui. E aí a gente vai colocar as setinhas. Acompanhe comigo. Primeiramente, meus queridos, esqueçam todas as outras colunas, com exceção da máquina e dos dias. Vamos pensar assim, se eu tenho 20 máquinas do modelo antigo, beleza? Se eu aumento, ou melhor, se eu compro máquinas do modelo novo, que melhora, tá? Se eu compro máquinas do modelo novo, aumenta ou diminui a quantidade de dias, tá? Então pensa comigo, se eu tenho 20 máquinas, tá? Aqui eu tenho 20 máquinas. E eu vou aumentar essa quantidade de máquinas aí, beleza? Tenho 20 máquinas. E eu quero aumentar. Se eu aumento a quantidade de máquinas, aumenta a quantidade de dias ou diminui a quantidade de dias? Bom, se eu aumento a quantidade de máquinas, automaticamente diminui a quantidade de dias. Então, eles são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu faço flechinha voltada para baixo. Por quê? Professor, não entendi direito. Pois é, eu tenho 20 máquinas, eu vou comprar mais máquinas. Se eu aumento a quantidade de máquinas, diminui a quantidade de dias. Quantidade de trabalhador, quantidade de dias trabalhado, diminui. Lembre que eu estou comparando só essas duas, tá bem? Vou ter que fazer isso com as outras também. Agora pensa assim, se com 20 máquinas, tá? Eu trabalho 10 dias, se eu aumento a quantidade, por exemplo aqui, então se eu tenho aqui, por exemplo, aumento a quantidade de máquinas, ó, pensa bem, se com 20 máquinas eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Se eu aumento a quantidade de máquinas, aumenta a quantidade de horas? Vai dizer, não, professor. Se eu aumento a quantidade de máquinas, tem que diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia. Seria óbvio, né? Se eu aumento... Ah, professor, mas essa máquina trabalha mais tempo. Calma. Vamos trabalhar coluna a coluna. Se aumento a quantidade de máquinas, se eu tenho 20 e aumento para mais máquinas, quer dizer que não precisa eu trabalhar as 10 horas para fazer o mesmo serviço. Eu vou trabalhar menos horas. Se eu vou trabalhar menos horas, uma aumenta, a outra diminui, inversamente proporcional de novo. E aqui, se com 20 máquinas eu colho 2 hectares, tá? Agora, se eu aumento a quantidade de máquinas, e aí? Vai dizer, vou aumentar a quantidade de hectares, tá? Só que atenção, se com 20 máquinas eu colho 2 hectares por hora, e agora, tá? Se eu aumento aqui, se eu troco, se eu coloco outras máquinas aqui, tá? Vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de hectares por hora colhido? Então aqui, eu tenho 20 para esse aqui seria diretamente proporcional, né? Porque se eu aumento a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de hectares colhidos por hora. Hectares por hora. Imagina que eu tenho que colher, deixa eu só me organizar aqui, se eu tenho que colher a mesma quantidade, 20 máquinas, eu estou comprando mais máquinas, eu aumento a quantidade de máquinas, automaticamente eu tenho que aumentar a quantidade de hectares por hora colhidos. Aqui é a quantidade de hectares por hora colhido. Aumento é diretamente proporcional. Agora que eu fiz todas essas flechinhas, tá? Organizei todas essas flechinhas aqui, se eu não troquei nenhuma, agora eu vou montar as frações. Por exemplo, aqui está 20 sobre x. Então, você vai pegar primeiro aquela que tem o x. 20 sobre x, igual. Desse 20 sobre o x, agora eu vou olhando as outras. 120 sobre 100. Veja que a flechinha está diferente uma da outra. As setas estão diferentes. Se estão diferentes, eu troco também. Em vez de colocar 120 sobre 100, eu coloco 100 sobre 120. Agora, horas por dia, vezes, também tem que inverter. 12 sobre 10. Porque eu tenho flechinha para baixo, tá?
e flechinha para cima, inverte essa aqui também. E essa aqui 2:4. Bom, 2:4 é diretamente proporcional, porque se eu tenho 20, só vendo quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar uma colheita da safra em 100 dias, tá certo? Então, quantas eu tenho que adquirir a mais? Então, se eu aumento a quantidade de máquinas, a quantidade de hectares colhidos também deve aumentar, não diminuir a quantidade de hectares por hora. Então, vai ficar exatamente do jeito que está aqui, 2/4. Primeira coisa a fazer, simplifique o que puder. 20/x igual. Esse 100 e esse 120 dá para dividir por 20, ó. Divide por 20 e divide por 20. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 6. Vezes 12/10. Bom, esse aqui dá para dividir por 2 e esse aqui também por 2, né? Então vai ficar 6/5, ok? E esse outro aqui, divide por 2 e por 2 vai ficar 1/2. Ainda antes de multiplicar, dá para simplificar esse 6 com esse 6, esse 5 com esse 5, e aqui vai ficar 1/1, que é 1, 1/1, que é 1, e vai ficar 1/2. Então vai ficar 20/x igual a 1/2. Tudo bem? E aqui nós temos que a ideia, tá? Para que ele faça, mas aqui só está dando um detalhezinho. Eu estou ainda encucado aqui com esse hectares por hora. Porque esse hectares por hora, se eu quero colher, ele não é diretamente proporcional. Ele é inversamente proporcional. Porque, tá certo? Se 20 máquinas eu colho 1 hectare em 1 hora, com mais máquinas eu vou colher 1 hectare em menos hora. É, eu não estou dizendo a quantidade de hectares aqui. Estou trocando aqui, gente. Eu vi que estava dando muita máquina aqui, ia dar muita máquina. Volta para mim aqui. Olha só. Se eu aumento a quantidade de máquinas, eu colho 2 hectares em 1 hora. Agora, se eu aumento a quantidade de máquinas, aumento a quantidade, eu vou colher, tá? Por exemplo, colher 2 hectares numa hora, eu vou colher menos, tá? Eita coisa, não tá fácil. 20 máquinas aumentando a quantidade de máquinas, eu vou colher essa quantidade de hectares em menos tempo, tá certo? Eu vou colher em menos tempo, então diminui, tá certo aqui. Então, se eu aumento a quantidade de máquinas, eu vou colher a quantidade de hectares em menos tempo do que antes. Então, se eu colher antes em 2 hectares em 1 hora, então ele vai ser inversamente proporcional também. Então, aqui só tem um detalhezinho. Eu vou ter que trocar esse 4 por esse 2 também, porque ele também é inversamente proporcional, porque eu estou comprando máquinas novas. Então vai ficar só um detalhezinho aqui. Esse 2 vai ficar em cima e esse 1 embaixo, porque a simplificação de 4 dividido por 2 continua sendo 2/1. Aqui eu vou ficar 2/1. E daí aqui, lembre-se que nós temos uma proporcionalidade, então nós temos que 2x vai ser igual a 20. Se 2x é igual a 20, divide por 2 os dois lados, ou passa o 2 dividindo 20, e eu tenho x igual a 10, tá? X igual a 10, letra B, ou seja, eu tenho que comprar 10 máquinas para que consiga fazer em 100 dias, trabalhando 12 horas por dia, tá? Então, e colhendo 4 hectares por hora. Então, a ideia é essa aí. Então, a regra de 3 composta não é uma coisa simples de ser resolvida. Tá? Regra de 3 composta não é uma coisa que você chega, olha e diz, não, eu vou fazer. O que vocês vão fazer? Vocês vão comparar sempre a coluna que tem o x com cada uma das colunas. E veja que eu já estou no final da live aqui à noite, tá? Isso não é fácil. Qualquer coisinha no cérebro faz com que você perca a ideia do raciocínio aqui, tá? Então, nós temos 3 grandezas que são inversamente proporcionais à ideia do aumento de máquinas. Se eu aumento a quantidade de máquinas, tá? Precisa diminuir os dias, precisa diminuir as horas por dia e precisa diminuir os hectares por hora, tá? Os hectares em 1 hora, beleza? Então, dessa forma, gente,
como que eu posso falar? A gente não vai trabalhar só com esses exercícios, tá? Ou não vamos mais ver regra de 3 composta, né? Isso vai estar em todas as nossas lives. Cada live a gente vai falar um pouquinho de porcentagem, vai falar das partes da matemática básica e vai trazendo para vocês e vai ampliando esse campo aí matemático aí com vocês. Beleza, gente? Aquele abraço, até a próxima. Valeu!